E o que é a lei da economia? A lei da economia não tem nada a ver com dinheiro, tem nada a ver com esta economia terrestre. A lei da economia é aquela que determina o caminho de menor resistência para que o plano se consume. Então, para que não haja desperdício de energias, ou para que haja a aplicação correta das energias, porque a energia não se desperdiça, para que haja a aplicação correta, então num trabalho espiritual entra logo a lei da economia, que vai determinar o caminho de menor resistência, o caminho mais curto, o caminho mais simples, para que se gaste o mínimo de energias. Então pode ser que a gente esteja seguindo um certo caminho para realizar uma tarefa e que a gente, sem saber, esteja desperdiçando energias ou esteja colocando energias em coisas erradas. Aí entra a lei da economia e traz alguma mudança, e traz alguma transformação. E esta lei da economia nos ensina muito, porque muitas vezes ela faz faltar certas coisas que nós estamos desperdiçando ou que nós estamos empregando mal. Aí entra a lei da economia. Então ela procura canalizar corretamente a energia que nós não estamos conseguindo manejar direito. É muito importante esta lei. E nós teríamos que estar sempre muito abertos a ela, porque ela cria circunstâncias para nós não desperdiçarmos, para nós não desbaratarmos uma energia que pode servir para outra coisa. E a propósito de hierarquia e de nossos contatos com a hierarquia, aqui tem algumas perguntas. A pessoa quer saber qual é a diferença entre um contato com um Deva e o contato com uma hierarquia. Bem, os Devas fazem parte da hierarquia dévica, uma hierarquia paralela à hierarquia humana. Mas há Devas que não têm ainda uma evolução suficiente para ele perceber as coisas mais profundamente, como os Devas avançados percebem. Esses que ainda não estão muito evoluídos, esses nós podemos perceber até com os olhos físicos. O globo ocular humano é capaz de perceber a presença de um Deva, desses Devas mais materiais, desses Devas que não são muito elevados e muito sutis. Agora, se já é um Deva mais evoluído, então é o mesmo processo que nós teríamos que desenvolver para entrar em contato com a hierarquia humana, que é um processo interior, é um processo interno. Nós não podemos ver, por exemplo, uma entidade da hierarquia humana com os olhos físicos. Como nós não podemos ver um grande Deva nem um arcanjo com os olhos físicos. Nós precisamos de um outro sentido desenvolvido. Precisamos de uma outra visão, precisamos de uma visão interna. Então nós podemos sim ver um Deva com os olhos físicos se ele for um Deva elementar. Mas se for um Deva evoluído, ou se for um membro da hierarquia humana, nós teríamos que ter os sentidos internos já abertos para isto. Teríamos que ter uma receptividade interna para isto. Uma outra pessoa está perguntando: como agir diante dos que não reconhecem a existência da hierarquia? Nós não podemos insistir com ninguém se a hierarquia por ele não é aceita. Aqui a lei é você não insistir. Então, se a pessoa não acredita, se a pessoa não quer saber, você não insista nem fale no assunto para ela. Isto que é a lei. Quando a pessoa precisar saber alguma coisa e nós tivermos o que compartilhar com ela, ela pergunta, ela demonstra que está aberta para aquilo. Mas se ela está aberta para outras coisas, ou se não está em sintonia com você, nesse ponto ou em outros, a lei é você ficar calado, é você ficar em silêncio.
Não precisa insistir com ninguém nestas coisas, porque isto é um tempo perdido. É uma energia roubada daquilo aonde ela poderia estar. Então, você cuide de não deixar escoar a sua energia com coisas inúteis, com trabalhos supérfluos, porque esta energia pode ser útil para algo que pode aparecer para você fazer no momento seguinte. E aí é bom que ela não tenha se escoado. E aqui tenho várias pessoas que estão pedindo para que a gente estude um pouco esta proximidade excepcional do planeta Marte nestes momentos. E que impulso isto nos traz. Este planeta, o planeta Marte, que é um planeta mais evoluído do que a Terra, e um planeta que já passou pelos estágios em que a Terra se encontra, portanto, é possível que em Marte já tenha havido humanidades no plano físico, é possível que em Marte tenha havido civilizações, mas isto tudo lá já evoluiu o que tinha que evoluir, já terminou os seus ciclos e a vida já passou para um plano interno. A vida já passou para os planos interiores, para os planos invisíveis. Agora, Marte, então hoje para nós não é uma referência para nós criarmos uma civilização aqui, eventualmente nos moldes evoluídos, porque isso lá isso já aconteceu, já foi resolvido e já se transformou. Já não está mais lá. Isto que para nós seria uma referência. Isto agora é aqui que tem que acontecer, que está se desenvolvendo e um dia a Terra chegará nas condições em que Marte está hoje. Agora, Marte hoje, para nós, é muito importante, não por isto, não, porque isto já acabou, isso já foi transcendido. Mas é muito importante porque ele é que é, no sistema solar, o transmissor do fogo fricativo. O fogo fricativo é este fogo que nos leva a entrar em contato com as coisas e ou a criarmos situações negativas ou a criarmos situações positivas. Isto vem desse fogo fricativo. É um dos fogos que o homem dispõe e lida com ele. E Marte é um transmissor deste fogo fricativo para a Terra. Se os seres humanos estiverem polarizados nos seus aspectos mais negativos, eles usam este fogo de Marte para lutar, para guerrear, para entrar em conflito, para serem, enfim, fricativos. Agora, se esses seres humanos estão numa outra consciência, não estão exteriorizados, este fogo que eles recebem de Marte serve para uma coisa bem diferente daquilo que serve para alguns. Este fogo fricativo de Marte nos traz uma agilidade, nos traz uma presteza, uma força para bem pontualmente e bem agilmente socorrermos os outros, ajudarmos os outros, termos capacidade para resolver situações de emergência. Então, nós vamos passar por uma influência segundo onde estamos polarizados. Se nós estamos polarizados positivamente, vamos receber este fogo que vem através de Marte, no sentido de estarmos muito ágeis, de estarmos cada vez mais prontos, cada vez mais dispostos e com forças para o plano evolutivo. Agora, se estamos numa atitude negativa, então vamos receber estes fogos e vamos entrar em atrito, vamos entrar em conflito. Como Marte já conseguiu uma evolução que o permite, como vida, estar incluído nisto que se chamam das frotas siderais, isto é, toda esta atividade extraterrestre, esta atividade de naves, que não é físico, não é nada disto. Marte está incluído nisto. Então, provavelmente, nós podemos ter um contato extraterrestre, podemos entrar em comunhão com uma consciência extraterrestre,
ou podemos ver uma nave extraterrestre e aquilo pode ser de Marte. Marte está incluído neste circuito. Marte é um dos planetas do Sistema Solar incluídos neste circuito. Bem, para aquilo que diz respeito à nossa vida atual, prática, aqui na superfície da Terra, quando nós estamos em desarmonia, a influência de Marte agrava esta desarmonia. E quando nós estamos harmoniosos e disponíveis, esta influência de Marte amplia, aumenta esta nossa capacidade e a nossa disponibilidade. Então, é muito importante que a gente tenha estas coisas presentes em um momento em que este corpo celeste está tão próximo, mais próximo do que normalmente está fisicamente desta Terra. E fisicamente, isto também deve produzir efeitos. Mas o importante é a consciência disto, é o que representa esta consciência marciana, é o que isto representa para que nós vivamos esta proximidade, vivamos esta oportunidade, eventualmente favorecendo também a vida física, eventualmente desenvolvendo no plano físico certas coisas que podem, neste momento, passarem por uma transformação. Vocês veem, nós estamos falando de fogo, né? De fogo fricativo. E esta pessoa que não sabia nada disto, está contando sonhos que ela está tendo estes dias com fogos. Este fogo fricativo, isto é um fogo que nós temos também e que no caso desta pessoa, ele foi ativado a ponto dela perceber com este período que nós estamos vivendo. Ela sonhou que ela estava guiando um carro e que de repente aquele automóvel começou a se incendiar, que ela não teve medo, que ela ficou no meio de uma chama que ela não queimava, mas ela ficou no meio de uma chama, o automóvel se transformou em cinzas e ela ficou ali intocada. E ela viu quando esta chama começou, quando este fogo começou. Esse automóvel é símbolo da personalidade. E aquele que estava sonhando, aquele que estava observando, aquele era a parte interior da pessoa. Então o sonho mostrou que houve uma purificação através do fogo. Através do fogo quer dizer uma purificação que pode ser para alguns meio dolorosa e para outros não. Mas é uma purificação. Então houve uma purificação na personalidade dela a ponto das formas cristalizadas da personalidade terem se desmanchado. E ela ficou íntegra ali no meio, porque isto era um trabalho do fogo fricativo sobre a personalidade dela. E isto deve estar acontecendo nela, na consciência, na vida dela de alguma forma. A personalidade deve se preparar para passar por este processo de purificação e de profunda transformação. Porque um carro se transformar num monte de cinza, isto é uma transformação bastante acentuada. E isto pode estar sendo trazido pela presença deste fogo fricativo que está mais próximo. E depois deste sonho, ela teve um outro, uns dias depois, que dizem respeito também ao trabalho deste fogo. Ela estava adormecida e uma chama surge rapidamente, aumenta e envolve a casa toda, que se transforma num monte de cinzas. Eu nada fiz para que a chama se apagasse e também não aconteceu nada comigo, apesar de eu ter sido envolvida pela chama. Aqui já incluiu a casa, isto é, aqui já é um símbolo do ser, não é só a personalidade, só o carro. Aqui já é o símbolo do ser. E o ser todo passou por um processo de queima, de purificação, de liberação. Isto tem a ver com o relacionamento com esse fogo fricativo de agora. Às vezes, nós passamos por esses momentos
vivemos essas oportunidades conscientemente, como esta pessoa viu em sonhos algo que subjetivamente aconteceu com ela. Mas muitas vezes nós não temos consciência disto, mas nos conectando com estes fogos e acolhendo essas oportunidades, não no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, podemos sim perceber o quanto podemos ficar mais leves, mais libertos, quanto podemos estar mais livres depois de um período como este. Então, deve ter acontecido algum fato interior, como acontece com todos nesses momentos planetários. Uma pessoa está pedindo orientação quanto ao uso de um chá feito de um certo cipó, que era usado pelos índios no princípio, para auxiliar na percepção interna. Sim, os índios usavam chás para abrir certas percepções, para abrir certas visões. Se os índios usavam isto é uma coisa que pertencia à evolução daquele ramo da humanidade. Mas você tomar um chá para encontrar o caminho interior é uma coisa que pode ter sido dada como graça para a humanidade num momento em que os indivíduos não podiam abrir este caminho por si dentro deles, então precisavam tomar o chá, percebe? Mas nós não estamos no mesmo momento evolutivo destes índios que receberam estes chás. Porque estes índios que tomaram estes chás e que entraram no caminho, hoje já podem ser até mais evoluídos do que nós. Mas hoje nós não precisamos mais de chás para encontrar o caminho interior, porque o nosso ser já evoluiu o suficiente. Então você tomar um chá para abrir o caminho interior, isso são todas coisas fora da lei hoje. Porque hoje nós temos que abrir este caminho, temos que encontrar este caminho, temos que evoluir neste caminho, através do desenvolvimento da consciência, por nossa livre escolha e por nosso livre trabalho, pelo nosso esforço ou pela nossa compreensão da evolução. Enfim, o que antes se fazia com chás, hoje se faz com a consciência. As coisas mudam, as coisas evoluem, progridem. E uma pessoa mandou o trecho de um livro que é muito interessante. O trecho é o seguinte: a falta de prática em responder à fluidez das correntes do bem pode resultar em dores nas articulações. Interessante isto, né? Isto é bom para aqueles que se interessam por cura ou por medicina. Então, dor nas articulações, articulações que não funcionam direito, isto pode acontecer porque nós não deixamos fluir através de nós as correntes de bem. E a pessoa pergunta: quando um indivíduo começa a vibrar em uma frequência maior, o seu ambiente também muda de frequência? E o planeta muda de frequência? Sim. A sua frequência influi fora de você. É claro que a sua vibração vai influir mais no seu ambiente do que no planeta, porque o planeta é muito mais amplo. O ambiente planetário é muito mais amplo, mais complexo do que o ambiente seu. Então a sua influência no seu ambiente pessoal é maior do que a sua influência no planeta, está certo? Você influi no planeta também, mas numa dose muito menor do que você influi no seu ambiente, por uma questão de proporção. Mas nós influímos realmente em tudo. Uma pessoa está muito descontente porque ela se coliga, ela aspira, ela canta os mantras, se sente cheia de energia e não está encontrando como canalizar esta energia. E ela está começando a se sentir mal. Quem diz que não consegue canalizar a energia é porque está escolhendo aonde
colocar a energia. Porque se a gente não tiver nenhuma preferência, apenas aspirar a servir, não tem como a energia ficar retida. Se a energia está retida e se não está canalizando, é porque ela não está livre de servir aonde for necessário, mas ela quer servir à moda dela. Então, para lá, o plano não abre. Porque nós podemos ter uma ilusão que devemos servir de determinada maneira. Aquilo é uma ilusão nossa, é a nossa imaginação aquilo. Como que eu sei que vou servir para aquilo? Eu não sei. Eu só vou saber se sirvo ou não sirvo depois de eu ter feito, e aí vou ver o resultado. Aí eu sei, mas antes não. Como que eu vou estar escolhendo o meu serviço? Se eu escolher uma coisa que não é para eu fazer, isso é um motivo para a minha energia ficar retida. Existe um serviço para cada um, existe um trabalho para cada um, existe a forma de ajudar de cada um. E o plano prevê a presença de nós todos. Então, se nós não tivermos preferências por isto ou por aquilo, não tem como ficar com a energia congestionada. A energia congestiona porque você está querendo colocá-la numa direção e aquela não é a direção e aí não vai. Seu ser interior quer fazer com que você entre no caminho que é o seu e que não é de um outro. Porque o ser humano trouxe do reino animal esta qualidade da imitação. O ser humano é muito imitativo. Então a maioria dos desejos humanos, inclusive desejo de servir, é imitado de alguém que ele viu servir. Não é a forma dele aquilo. Então as pessoas podem ter aspirações muito positivas, pode ter aspirações superiores, mas precisa ver se é aquilo mesmo que elas devem fazer, ou se elas querem aquilo por espírito de imitação, porque elas viram aquilo num outro, então querem fazer o mesmo. Imitação aqui não serve. Então é só ficar despreocupada, sem ambição, em silêncio, estar atento às tarefas que aparecem legitimamente, que essa energia se desbloqueia. Mas aí a gente não pode estar escolhendo o que quer fazer. Uma pessoa está perguntando quando a alma começa a habitar no físico. Se é no momento da concepção ou no momento do nascimento. Nos casos normais destinados, a alma já está em contato com a vida física antes da concepção. Se é uma coisa programada na ordem evolutiva. Ela já está em linha e quando há concepção, ela se confirma. E aí começa a sua descida e o seu ingresso no plano físico. Mas quando se trata de uma relação facultativa, opcional, ou fora do previsto, então aquela relação pode atrair uma alma que estava sem saber para onde vai. E ela pode então canalizar para ali. E nesses casos, geralmente, o ser é um ser da mesma qualidade daquela relação. Geralmente. Mas há sempre exceções nestas coisas. E a gente não pode fixar uma regra. Agora, a mesma pessoa pergunta se no caso de um aborto espontâneo ou provocado, qual é a situação desta alma? Um aborto espontâneo pode ser que a alma tenha decidido retornar. Que a alma, quando se deu conta de que estava encarnando, ela não quis e retornou. Isto pode ser um aborto espontâneo. Agora, um aborto provocado, isto a alma se sente como que expulsa, ela se sente retornando. Então, a sensação desta alma é uma sensação de frustração. Embora ela possa não compreender o que está acontecendo, mas ela sente aquele movimento de retorno
que ela não optou por isto. E a pessoa pergunta se esta alma voltará a ter os mesmos pais biológicos no futuro. Isto depende de como o karma se organiza. O karma pode se organizar de forma que aquela alma volte a encarnar através dos mesmos pais biológicos. Aí ela não vai ter um relacionamento muito tranquilo com os pais, porque ela guarda esta recordação de que anteriormente ela foi expulsa. Agora, pode não acontecer isto e pode os pais biológicos, por karma, no futuro, quando quiserem um filho, não conseguirem. Então, o karma aqui pode agir de diferentes formas, mas isto é sempre em benefício das pessoas envolvidas. Aquilo que for melhor para o crescimento da consciência dos envolvidos, isto o karma organiza. O karma não é um castigo. O karma é uma forma de se restaurar as coisas, de se reequilibrar as coisas e de nós aprendermos e de nós crescermos em consciência. Então, estas coisas kármicas são sempre a forma melhor de nós aprendermos algo diante de uma situação vivida ou nos preparando para alguma situação futura. E esta pessoa pergunta se a situação de quem abortou é uma situação de assassinato. Esta questão é muito relativa e depende do nível de consciência das pessoas. Então, quanto mais a pessoa tem consciência de uma coisa, mais ela é responsável. E quanto menos ela tem consciência, quanto mais ela ignora, menos responsável ela é. Agora, isto não quer dizer que a pessoa que ignore as coisas fique totalmente irresponsável. Não, ela ignorando, a responsabilidade dela é menor do que um que não ignorava. E aí o equilíbrio kármico se dá de uma maneira mais suave do que nos casos em que a pessoa era responsável, tinha conhecimento. Nenhum de nós pode estar julgando os outros, porque nós não sabemos o grau de consciência de cada um. Uma pessoa diz que ela sente ataques das forças involutivas, querendo levá-la a ações e pensamentos nefastos. Eu não consigo afastar esses pensamentos e eu me canso muito com isso. Bem, forças involutivas, como nós sabemos, são aquelas forças que se movimentam em sentido contrário à nossa evolução. Nós podemos abrir 3 entradas para estas forças. Nós somos atacados por forças involutivas sempre que desejamos evoluir e desejamos servir, mas em benefício próprio, com interesse próprio. Então, todas as vezes que você quer fazer um bem, mas para você usufruir daquilo, para você retirar benefício próprio daquilo, isto é uma porta que você abre para o ataque destas forças. A outra porta que nós abrimos para estas forças entrarem é a nossa ilusão de saber o que nos convém. A gente tem a ilusão de que sabe o que é bom para nós e o que não é bom. Esta ilusão de nós sabermos o que é bom para nós e o que não é, isto abre a porta para estas forças. Porque nós não sabemos nada a respeito disto. E quando a gente quer saber se uma coisa é boa ou não para nós, nós não devemos pensar que sabemos o que é bom ou o que não é bom. Porque aí entram estas forças. Nós temos que perguntar para o nosso eu interno o que é bom naquele momento.
Nós temos que estar sempre na situação de que nada sabemos e que precisamos saber tudo a partir do nosso interior, do nosso interno. Então, quando a gente faz as coisas por conta própria, a gente já abre as portas para estas forças entrarem. E a terceira porta que nós abrimos é a autocomiseração. Isto é, a gente ter muita tolerância por si mesmos. A gente começar a contemporizar com as próprias fraquezas, com as próprias incertezas e ficarmos no nível do nosso estado nebuloso. Estas forças involutivas, elas têm muito apoio no nosso ego. Então, se nós estamos muito centrados no nosso ego, se nós estamos muito baseados na nossa personalidade, nós estamos vivendo no nível destas forças. E estas forças atacam muito mais e com muito mais insistência aqueles que têm possibilidades de servir ao plano evolutivo. Uma pessoa que nem pense no plano evolutivo, uma pessoa que faça a vida normal, a vida comum, esta pessoa recebe os ataques normais que todo mundo recebe. Mas aqueles ataques sutis, importantes, que nos deixam muito tocados e que nos fazem sofrer, estes ataques das forças são para aqueles que têm possibilidades de servir. Então, quando alguém tem possibilidade de servir ao plano evolutivo, este é o mais atacado. Normalmente, essas forças involutivas que podem atacar qualquer um de nós, normalmente, estas forças criam formas, pensamentos para nós, e essas formas, pensamentos ficam nos contornando, ficam atuando sobre nós. E essas formas, pensamentos que as forças involutivas criam, são a forma pensamento do medo, isto é, pode criar um medo para nós e este medo fica atuando. Pode criar uma culpa, um sentimento de culpa. Pode criar um ressentimento. Pode criar uma mágoa, uma forma de competitividade para que a gente fique competindo com os outros. E pode também criar forma de possessividade. Nós nos sentimos donos das coisas, donos das pessoas, etc. Agora, essas forças involutivas, elas atuam sobre os nossos corpos. Elas atuam sobre o corpo mental, que é o mais vulnerável hoje em dia, porque as pessoas se tornaram mentais. Então, estas forças atacam preferivelmente no plano mental. Ou elas atacam também no plano emocional ou no plano etérico, dependendo do trabalho que estas forças decidem fazer. Essas forças atraem os nossos corpos, estas forças se lançam sobre os nossos corpos, porque esses corpos são materiais e as forças involutivas se alimentam de energias materiais. As forças involutivas não se alimentam de energia espiritual. As forças involutivas não se alimentam de energia divina. Por isso elas não atacam os nossos níveis superiores, porque ali não tem um alimento que lhes corresponda. O alimento que lhes corresponde é o alimento do corpo mental para aquelas forças involutivas mais sutis, ou é o alimento do corpo astral emocional para aquelas forças involutivas mais grosseiras. E o alimento que o etérico físico dá para aquelas forças involutivas mais densas. Então, dependendo da densidade destas forças, elas vão atacar no etérico físico, no astral emocional ou no mental. Nós precisamos estar atentos com elas e termos discernimento para ver se o que está acontecendo é um produto
de uma influência, de uma força involutiva externa, ou se aquilo é da nossa própria consciência que ainda não está preparada para ter uma outra postura. Então nós temos que observar o que acontece conosco para ver se as nossas reações e se o nosso estado é mesmo nosso, é mesmo do nosso nível evolutivo, ou se é um ataque de uma força involutiva porque percebeu que em nós há alguma porta aberta para ela vir buscar o seu alimento nos nossos corpos, que é o alimento que elas precisam. Então, se você não deixa uma força entrar, porque você percebe que aquilo não é você, que aquilo é uma força externa, exterior, você não pode deixar entrar, aquela força não entra e vai circular procurando uma outra porta para ela entrar. Não é que ela tenha preferência por um de nós, ela entra aonde encontra a porta aberta. Bem, por falar em ilusões, aqui tem o sonho de uma pessoa que estava contemplando o mar. E de repente ela viu barcos enormes, enfeitados com milhares de flores brancas e amarelas. Então todas as pessoas começaram a sair das suas casas, todas vestidas com flores brancas e amarelas. Esses barcos iam transportar as pessoas para uma festa, cujo objetivo era apenas o divertimento. O capitão de um dos barcos chamou esta pessoa que estava sonhando e disse que o barco iria esperá-la, ela se vestir de flores para vir para a festa. E esse capitão não estava vestido de flores, mas estava todo de preto. De repente, ela se deu conta do que estava acontecendo e disse: "Eu já não sou daqui." E este sonho a deixou num estado de melancolia muito grande e ela não entendeu porquê. E ela gostaria de saber o porquê dessas flores, das suas cores, deste capitão e esta frase que ela pronunciou: "Eu já não sou daqui." Então, no início do sonho, ela estava contemplando o mar. Isto é um sinal de que é uma pessoa que está buscando transcender esses estados ilusórios terrestres. Então ela está contemplando o mar pode ser um símbolo do infinito, e ela então está buscando transcender esse estado de ligação com as coisas terrestres. Como ela está buscando transcender este estado, aí vem o comandante vestido de preto, as forças involutivas, e procuram atraí-la para o estado anterior, isto é, procuram atraí-la para ir aos barcos na festa onde todo mundo vai vestido de flores brancas e amarelas. As flores cortadas simbolizam a ilusão humana, porque flor cortada é um símbolo muito negativo. É como você cortar a vida, a trajetória de uma planta, de um ser vegetal. Então a humanidade usa isto, cortar flores, dar flores, e com isto não permitir que aquele ser vegetal atinja a sua máxima expressão. Porque a flor deve desabrochar, a flor deve se realizar e a flor deve murchar no pé, porque ali ela completa o seu ciclo como ser vegetal. Mas os seres humanos, o que fazem consigo, fazem também com as flores. Então vão lá e cortam a vida. E aí as flores viram enfeite, viram ilusões. As flores brancas são a ilusão da pureza. E as flores amarelas são a ilusão da inteligência. Então, refletem a ilusão das pessoas de serem puras e de serem inteligentes. Agora, eu já não sou mais daqui, isto é evidente
que a pessoa já está bem consciente destas coisas e que no sonho não quer participar desta festa aonde vão todos. Agora, ela diz que este sonho deixou-me num estado de melancolia. Sim, porque, embora ela já esteja saindo destas situações normais, ela ainda está recebendo o reflexo kármico do tempo em que ela participava destas festas e do tempo em que ela concedia a todas estas ilusões. Por isso que ela sente a melancolia, porque ela está recebendo este retorno kármico na forma de uma melancolia, na forma de uma tristeza. Mas isso está bem encaminhado e ela precisa continuar no seu trabalho de contemplar o mar. Ela precisa prosseguir naquele trabalho, porque esses resíduos que vêm nos sonhos, a uma certa hora se esgotam. E aí ela parte liberada para a sua próxima etapa evolutiva. E as flores hoje estão na ordem do dia. Uma pessoa leu no último capítulo de A Voz de Amar o seguinte: não sejais complacente com o mal. E ao adormecer, ela perguntou o que significaria isto. Então ela sonhou que estava cortando algumas flores coloridas com tesouras, quando de repente ela quase cortou uma serpente que estava enrolada e se mexendo entre as flores. Ela ficou muito assustada, deixou cair a tesoura e acordou. Então, não sejam complacentes com o mal. No caso dela, que pediu luz, seria ela não ser complacente com as próprias ilusões. Porque as flores cortadas, já vimos que são símbolos de ilusões. Sob cada ilusão está uma serpente enrolada. Quer dizer, sob cada ilusão está um veneno. Isso é muito interessante porque isto é um símbolo universal de pessoas sonharem com flores cortadas e embaixo das flores está uma serpente. Isto é um símbolo universal e que no momento importante da vida a pessoa sonha com isto, para se dar conta de que embaixo das ilusões dela está este veneno. E uma pessoa está recebendo convites para sair do caminho que ela está percorrendo através de cartas. Então ela está num certo caminho que o eu superior a colocou e ela começa a receber cartas de pessoas de fora convidando-a para mudar de rota. Ela quer saber qual é a nossa sugestão. A nossa sugestão é que a gente não faça nada enquanto não está seguro. Enquanto a gente tem dúvida, é bom aguardar. Porque estas forças involutivas vão atacando até um certo ponto. Se nós não damos alimento para elas, há a possibilidade delas mudarem de lugar e nós temos que dar aquele tempo para ela. Então, para que ela desista, a gente nada faz. A gente não a agride, não luta com ela, não diz não, mas também não diz sim e fica completamente impassível. E aí elas insistem mais um pouco e vão bater em outra porta. Agora, se a gente responde imediatamente quando tem uma dúvida, a gente pode precipitar uma coisa que poderia não acontecer. E uma pessoa gostaria de saber por que, estando aqui em Figueira, ela ainda sonha com coisas promíscuas, nas quais ela não estava pensando antes de adormecer. Por que isto ocorre? Isto ocorre porque no subconsciente ficaram restos de experiências passadas. E essas coisas que ficam no subconsciente ou emergem quando a gente já mudou de rumo, emergem para a gente ficar diante delas e tomar suas decisões.
Ou há casos em que estas coisas não emergem, mas se resolvem lá por baixo, se resolvem ocultamente. Isto depende da energia do eu superior da pessoa. Então, o que está no subconsciente tanto pode emergir para nós resolvermos, como pode permanecer lá sendo resolvido indiretamente. Nos casos em que é resolvido indiretamente, é quando você conscientemente está fazendo o contrário do que fez. Então, digamos que você faça uma coisa que foi fora da lei. Então, aquilo está arquivado para retornar para você rever. Se você se põe a fazer coisas contrárias àquelas que você fez fora da lei, se você começar a fazer coisas dentro da lei, isto vai fazer com que aquilo se resolva indiretamente. Aquilo não precisa emergir, porque você está criando a energia contrária. Você está criando o karma contrário. Então aquilo vai se anulando e se resolve sem emergir. Agora, emerge quando você não está fazendo nada em contrário, então aquilo vem para você resolver. De alguma forma tem que ser resolvido. Isto não é uma punição. Isto é considerado o equilíbrio do universo. Porque o universo tem que permanecer equilibrado. Então, tudo que se faz de desequilibrado, nós temos que equilibrar. Ou reequilibramos o que desequilibramos, ou criamos algo contrário que anule aquilo. Mas, para o equilíbrio do universo, nós temos que colaborar, porque nós também participamos desse equilíbrio e somos parte desse equilíbrio. Existe algum exercício, alguma forma da pessoa estimular esse equilíbrio? A pessoa estimular esse equilíbrio? Bem, não é muito bom estar mexendo com o subconsciente porque a gente nunca sabe o que pode emergir. Às vezes você começa a mexer ali buscando uma coisa e surge uma outra que você não esperava e que você não sabe lidar com ela. Então, não se trata de estar lidando com o subconsciente, de estar buscando no subconsciente as coisas para resolver. Você não sabe o que pode vir. Se trata de você, no seu plano mais alto, você fazer uma entrega aos seus níveis superiores. Nós temos vários níveis de consciência e o subconsciente é como se fosse o porão de um prédio muito alto. Então, em vez de você descer para o porão, ou em vez de você ficar no térreo, que é um plano intermediário, que não é nem porão e nem as coisas altas, você se alinha com os planos superiores. Você pensa nos planos superiores, você opta pelos planos superiores, você busca os planos superiores, enfim, você fica se dirigindo aos planos superiores desse edifício. Porque aí dos planos superiores vem uma luz, vem uma sabedoria, e é esta sabedoria que vai organizar o seu processo. Aí essa sabedoria que desce dos seus níveis superiores, ela é que vai ver o que vai fazer com o que está lá no porão, o que vai fazer com o que está aqui no térreo. Então você não se dirige nem ao porão e nem fica aqui no térreo, porque o térreo não resolve nada. Você precisa se dirigir para os seus pontos mais altos, porque lá tem uma sabedoria que vai lidar com tudo isso. E o que vier, depois que você apelou para os planos mais altos, aquilo é o certo para você lidar. Então você sabe que é aquilo mesmo quando você se dirigiu ao plano mais alto, não quando você pediu aquilo. Você se dirige ao plano mais alto e diz: faça-se a tua vontade. O que vier é o mais correto para você resolver, para você lidar ou para você conhecer. Mas não é buscar lá embaixo, não no porão. E nem aqui em horizontal, que não resolve nada. Precisa é buscar lá em cima, porque lá é que existe o conhecimento de todo o seu passado e de todo o seu futuro. Aqui no térreo, nós não sabemos nada do nosso passado nas outras vidas
e nem sabemos nada do nosso futuro. Sabemos? Quem é que sabe isto? Em nível de personalidade? Ninguém. Nos planos mais elevados, todo o passado é conhecido e o futuro também é visualizado. De forma que é de lá que pode vir essa orientação para nós. Pois não. Vem espontaneamente a rememoração de outras encarnações. Isso é para... Quando vem espontaneamente coisas das outras encarnações, sim, se forem experiências reais, se isto for válido, se não for imaginação, ou se não for captação de quadros que existem no plano astral, se for realmente válido, então é para você conscientizar alguma coisa assim. É para você ficar conhecendo alguma coisa e ser ajudado a resolver alguma situação presente. O eu superior manda o conhecimento de uma situação passada, quando isso pode nos ajudar agora a resolver algo. Se não, para quê? Para que ficar olhando para trás? Porque a nossa situação atual já é uma síntese, não é, de tudo que fizemos. Então nós não precisamos saber nenhum detalhe, porque está tudo dentro da situação atual. Agora, se dentro da situação atual há necessidade de você saber de algo em especial, aí pode vir, sim, o conhecimento de algum fato. Mas isto é muito raro.